Distributed by Crown Video. A humanidade jamais enfrentou tantas perguntas, tanta ansiedade. Às vezes, nossos problemas parecem tão grandes, as questões tão complexas, que nem queremos perguntar. Mas quando olhamos para as mudanças instáveis que acontecem por todo o mundo, é difícil não perguntar. Para onde está indo a humanidade? Parece humano. Combater a doença. E é um satélite. A Terra estaria nos enviando um chamado de alerta. Erupções vulcânicas. Existe verdade objetiva? Alguém possui a resposta para nossos anseios e desesperos? Maomé, o profeta. É discutível, em grande parte. Emoção humana. O pastor Billy Eles surgem de algum lugar dentro de nós. E onde fica tal lugar? Esse é o final dos tempos? Contagem regressiva para a eternidade. Uma distribuição Comev. Existem conceitos morais absolutos? Não existe apenas um conjunto de princípios morais e as pessoas devem concordar em obedecer a um conjunto de leis para que sua moral possa ser modificada. Mas o conceito moral pode ser diferente, quer dizer, as leis devem ser apenas uma direção básica para evitar que as pessoas se matem e prejudiquem umas às outras. Eu acho que há mais um alerta moral, onde estamos começando a questionar as coisas que nos foram passadas tradicionalmente. E eu acho que estamos tentando buscar o que é certo ou errado. E chegamos à conclusão de que não existe certo nem errado. Eu não acho que exista nenhum princípio moral absoluto. A única coisa que é verdadeira, eu acho, e que talvez deva ser considerado como uma regra básica para todo mundo, que é só faça com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Isso já é o bastante. Eu acho que as pessoas não têm nenhuma moral. Pois é, só existe uma Madre Teresa e eu acho que não há muito mais do que isso. Oi, eu sou Bill Gallatin. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos um mundo cheio de perguntas. Para onde estamos indo com todo esse conhecimento científico e toda essa imoralidade? Existem princípios morais absolutos? Existe um Deus. E se existe um Deus, ele é um Deus de amor? Por que tanta dor e sofrimento? E se existe um Deus, como é que podemos saber que ele realmente existe e se está disposto a se revelar para a humanidade? Existe uma verdade superior? Na minha opinião, eu acho que existe uma verdade última. Eu acho que nossa verdade superior está em nós mesmos. Todo mundo, todos a têm em seu interior e é só uma questão de ouvir a si mesmo. Eu costumava acreditar em Deus. Quando eu era mais novo, eu acreditava em todas as histórias, acreditava em todas as regras e nos mandamentos. Quando eu era pequeno, eu era católico. Então comecei a pensar mais filosoficamente sobre as coisas, com mais profundidade. Havia tantas perguntas que eu não podia responder. Então cheguei ao ponto em que realmente não sei se há respostas e não se pode negar ou confirmar também. Uma das maneiras que acreditamos que Deus tenha se revelado à humanidade é através da Bíblia.
O Apocalipse é tão singular comparado aos outros escritos. Uma das coisas que é emocionante a respeito da Bíblia é a profecia. E a palavra de Deus é 100% precisa no que se refere à profecia. Nós gostaríamos de lhes apresentar um exemplo de uma profecia cumprida. Uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia acontece no Velho Testamento, no livro de Daniel. O anjo Gabriel prevê o dia preciso em que Jesus iria se apresentar como rei 5 séculos mais tarde. Em Daniel, capítulo 9, versículo 25, Gabriel diz para Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Essas são 69 semanas de anos, e os calendários antigos usavam anos de 360 dias. E então o que Gabriel está dizendo é que haverá 173.880 dias entre o mandamento até Messias, o rei. Ora, o mandamento de restaurar e construir Jerusalém foi dado em 14 de março de 445 a.C. Isso está registrado em Neemias, capítulo 2. A única vez que Jesus permitiu ser apresentado como rei foi no dia que chamamos de entrada triunfal, que ocorreu em 6 de abril de 32 depois de Cristo. De 14 de março a.C. a 6 de abril de 32 depois de Cristo são exatamente 173.880 dias. Tudo isso foi traduzido para o grego 3 séculos antes de Cristo haver nascido e permanece como uma prova incrível até o dia de hoje que Jesus era exatamente o que ele disse ser. Essa profecia numérica é tão surpreendente que os céticos concluíram que o livro de Daniel deveria ter sido escrito depois do tempo de Cristo. Mas graças à descoberta dos pergaminhos do Mar Morto em 1947, nós sabemos com certeza de que o livro de Daniel foi escrito vários séculos antes da era de Jesus. A chegada do príncipe. Essa profecia está amplamente documentada na obra clássica de Sir Robert Anderson, A Chegada do Príncipe. Mas não precisamos recorrer à história antiga para substanciar a profecia bíblica, apenas assistir o noticiário da TV. Acreditamos que estejamos na contagem para a eternidade nesse momento. Também acreditamos que poderão assistir às profecias bíblicas serem cumpridas diante de seus olhos enquanto assistem no noticiário da TV a cada dia da semana os fatos que estão ocorrendo. Também acreditamos que a Bíblia fala enfaticamente dessas coisas. Nós vamos observar 5 áreas na próxima hora que falam dessas coisas. E vamos deixar que vocês sejam os juízes. Deus está tentando alertar o mundo. Meio ambiente. Quando os discípulos foram até Jesus no Monte das Oliveiras, eles lhe pediram sinais do final dos tempos. Ele disse que haveria terremotos em vários lugares, que haveria fome e que haveria pestes. É claro que podemos ver que há grandes terremotos que aumentaram com frequência alarmante durante os últimos anos. Terremotos de grande magnitude. É claro que nos anos anteriores, dizem as pessoas, sempre houve terremotos, é verdade, mas estamos agora diante do aumento de grandes terremotos e, portanto, precisamos nos dar conta de que tais terremotos que abalam o mundo são parte de um conjunto profético global. Terremotos de magnitude de 8.0 ou mais na escala Richter são classificados como grandes pelo Relatório de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Estes são terremotos enormes, e se mapearmos a frequência desses grandes terremotos durante os últimos 30 anos, notamos um aumento significante. No entanto, devido a períodos relativamente curtos de rastreamento preciso, não somos capazes de estabelecer tendências conclusivas, mas podemos dizer com certeza de que essa geração está testemunhando grandes terremotos. Quando olhamos para o mapa geofísico da Terra, parece que o planeta Terra é como um ovo cozido que foi deixado cair no chão por diversas vezes. Há muitas camadas diferentes, chamadas placas tectônicas, que tendem a se mover uma ao lado da outra, e é ao lado dessas áreas de movimento, as linhas de camada de placas tectônicas, que a maior parte da atividade de terremoto ocorre. E também é interessante notar que é ao longo dessas áreas onde a maior parte da população do mundo está localizada. E quando olhamos para o relato das Escrituras sobre o futuro
sobre o futuro e a Bíblia nos diz que as cidades irão cair, é interessante notar que essas principais cidades estão localizadas ao longo dessas linhas de placas tectônicas. Minha maior preocupação é quando falam no aumento dos terremotos. E olho para trás e não lembro de tantos terremotos ocorrendo. Eu acho que os desastres são naturais, sabe? A cada século há muitos deles, então não se pode dizer nada a respeito. É natural, por isso que chamamos de natural. Eu acho que a Terra está tentando dizer acordem, no que se refere à camada de ozônio. Está tentando pedir socorro, porque estamos destruindo totalmente a Terra toda. E vai chegar o dia em que não teremos mais jeito, e nenhum de nós mais vai estar vivo, porque as árvores terão desaparecido, a água será poluída e estaremos mortos. No Apocalipse capítulo 11, versículo 18, lemos: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, para destruíres os que destroem a terra. Deus sabia que o homem, seguindo sem vigilância com seu egoísmo e sua ganância, eventualmente destruiria a terra. E nós assistimos enquanto o homem continuamente destrói o ambiente sem se preocupar com as gerações futuras. É verdade que essa geração contribuiu mais para a destruição do planeta do que qualquer geração anterior. Considerando a estatística, segundo Al Gore em seu livro Terra em Equilíbrio. Estamos claramente destruindo milhares de animais, espécies de aves, peixes a cada ano. Essa tendência destrutiva começou durante nossa atual geração. Estamos presenciando efeitos ambientais catastróficos neste país com a perda de terrenos úmidos e camadas. Hoje, os cientistas sabem que o dióxido de carbono atmosférico está aumentando consideravelmente. Com certeza, a queimada de combustíveis fósseis está causando danos significativos à biosfera terrestre. Quando chegarmos ao meio do próximo século, uma onda de calor de tal magnitude ou uma seca que talvez tenhamos experimentado apenas uma vez neste século, poderá acontecer uma vez a cada 10 anos. Esta geração está presenciando uma tremenda destruição ambiental, não devido ao crescimento da população, mas sim devido a uma sociedade egoísta e gananciosa que poluiu nossa água, o ar e a terra sob a bandeira do progresso e do avanço. Ozônio. Uma das preocupações que temos com a destruição da camada de ozônio é que sabemos que os raios ultravioleta aumentam e a radiação por raio ultravioleta pode causar câncer de pele. É interessante ver que, de acordo com a Bíblia, no livro do Apocalipse, ela fala sobre feridas surgindo na pele das pessoas. Então, certamente há uma possibilidade de que esse cenário que está ocorrendo esteja nos preparando para algo que ainda está por vir. É claro que se houvesse uma utilização em massa de armas nucleares, isso seria diminuir de forma dramática a camada de ozônio que protege e abriga a Terra. E seria ainda mais perigoso que as pessoas se expusessem ao sol. Já estamos tendo tanto câncer de pele e tantos problemas que surgiram devido ao aumento da radiação agora. Mas irá aumentar ainda mais de acordo com as profecias do livro do Apocalipse. A iniciativa internacional é necessária para a busca de soluções novas para a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global e a chuva ácida. A concentração de dióxido de carbono no ar aumentou em mais de 10% desde 1958 e aproximadamente em 25% desde a Revolução Industrial. Sem ozônio em nossa atmosfera, eu provavelmente precisaria de um protetor solar fator 500. E provavelmente ainda não seria o suficiente. Com relação aos últimos dias, lemos no Apocalipse, capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram. Sem a camada de ozônio a nos proteger, nós literalmente seríamos queimados. Acrescentando isso à tendência ao aquecimento global e o efeito estufa, não é difícil se ver como essa profecia pode em breve se realizar.